Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional na playlist Booktuber. Como não é possível reproduzir aqui na íntegra o texto da LDB, selecionamos para leitura partes importantes para a educação brasileira. Lei número 9.394, de 96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Espero que você goste desta leitura, dando voz à legislação brasileira. Inscreva-se no nosso canal, este pedido é padrão, mas ele é muito importante para você. Você, ao fazer sua inscrição, você deixar o seu like, você comentar, você compartilhar, você está mostrando aos algoritmos que o que você faz e estuda merece destaque. Vamos começar a leitura pelo artigo 3º da LDB, Lei número 939496. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e à preça tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade gratuita ao ensino médio. 3. Andamento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Artigo 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classes ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Parágrafo 1º. Compete aos Estados e aos municípios, em regime de colaboração e com a assistência da União: 1. Recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso. Fazer-lhes a chamada pública. 2. 3. Zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas do poder público, assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo, contemplado em seguida os demais níveis de modalidades de ensino, conforme
as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7 anos de idade no ensino fundamental. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. 3. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de: 4. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação fundamental, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a função básica comum. Artigo 10º. Os Estados incumbir-se-ão de: 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. 2. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Artigo 11º. Os municípios incumbir-se-ão de: 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática de ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 1. As instituições do ensino fundamental médio e de educação infantil, mantidas pelo poder público municipal. 2. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 3. Os órgãos municipais de educação. Artigo 19º. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 1. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Artigo 20º. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 1. Particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentam as características dos incisos abaixo. 2.
Comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. 3. Confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologias específicas e ao disposto no inciso anterior. 4. Filantrópicas na forma da lei. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação superior. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Artigo 24. Inciso 3º. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observada as normas do respectivo sistema de ensino. 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. 5º. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. 5º. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em 1. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. 2. Pré-escolas para as crianças de 4 a 6 anos de idade. Artigo 31. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Seção 3 do ensino fundamental. Artigo 32. O ensino fundamental com duração mínima de 8 anos, obrigatório e gratuito na escola pública,
terá por objetivo a formação básica do cidadão. Esse artigo 32, né, ele foi reajustado e é um ensino de 9 anos, com a questão do ensino fundamental e médio. No caso, fundamental são 9 anos, atualmente. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecida sem ônus para os cofres públicos, de acordo com a preferência manifestada pelos alunos ou por seus responsáveis. Seção 4 do ensino médio. Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades 1. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 2. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 4. A compreensão dos fundamentos crítico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Seção 5. Da educação de jovens e adultos. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalhos mediante cursos e exames. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Capítulo 4 da Educação Superior. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. 1. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino. 2. Cursos de graduação abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 3. Curso de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. 4. Cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Capítulo 5º da Educação Especial. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos da lei,
A modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino e de educação em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Artigo 87. É instituída a década da educação a iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei. Parágrafo 1º. A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Parágrafo 4º. Até o fim da década da educação, somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. Artigo 5º. Se não conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino, serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares de ensino urbanas públicas de ensino fundamental para o regime de escola de tempo integral. Artigo 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas, deverão, no prazo de 3 anos, a contar da publicação desta lei, integrar-se no respectivo sistema de ensino. Para nós que somos estudiosos da história social da educação no Brasil, a LDB 9.394 de 96 é um documento singular, muito importante, é um marco, porque repercutiu diretamente em alguns aspectos relacionados às agruras das populações de baixa renda, especialmente aquilo que se relaciona à educação infantil e à educação de jovens e adultos. Então, citadas essas partes que foram lidas, que são fundamentais para se entender um pouco da LDB, recomendamos que você leia o texto na íntegra. Obrigado por nos ouvir. Lembrando que os algoritmos, eles só entendem cliques, ações digitalizadas, 0 e 1, 0 e 1. Então, já que você estuda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já que você estuda a história social da educação no Brasil e que você chegou ao final desta leitura, neste canal, que é experimental, nós estamos contribuindo para a educação, popularização da ciência e da tecnologia. Compartilha este booktuber, clica no like, curta, comenta e inscreve-se no canal. Vamos lá! Esta é a sua chegada!